Sérgio Oliveira. Hoje o nosso analista econômico aqui vai um pouco além da sua tarefa de todas as terças e quintas, de focar num assunto por alguns minutos nos seus boletins aqui. Hoje nós vamos conversar com ele ao vivo. Bom dia, Sérgio Oliveira. Bom dia, Daes. Bom dia, equipe do Jornal das Saudades. O preço do etanol recua nos postos. Isso é passageiro ou é para valer, hein, Serginho? Pois é, né, Daes? Segundo a ANP, aí nas últimas 6 semanas tem acontecido quedas seguidas no etanol. Isso é um reflexo que a gente está em plena safra, né, em andamento, e as usinas precisam desovar aí o estoque que elas tinham de álcool, o que tem refletido aí nessa queda. Se veio para ficar, eu acho um pouco difícil, Daes. Não veio pela ordem de governo nenhum, é oferta e procura mesmo que está regulando. É oferta e procura mesmo, isso é um mercado se autorregulando. Entendi. O que acontece, né? 70% da frota chamada leve no Brasil são de veículos flex. Então, o que acontece? Tem aquela equaçãozinha básica, né, do etanol ser interessante se ele está de 30% para baixo em relação ao preço da gasolina, né? Então, o que acontece? Com essas quedas, o pessoal está migrando tudo para o consumo do etanol, né? É oferta e procura, porque na realidade o etanol ele compete com a gasolina. Então, se tiver mais gente usando o etanol, evidentemente, quando se estabilizar esse programa de estoque, o etanol vai subir. Então, bobagem a gente acreditar que vai chegar um momento que o etanol vai estar 40% mais baixo que a gasolina. Não vai acontecer isso. Basta a gente puxar, por exemplo, nos últimos 12 meses, a gasolina subiu 31% e o etanol subiu 42%. 42%. Então, assim, em função da guerra da Ucrânia, porque está faltando petróleo. Não, o etanol sempre vai estar colado na gasolina. Então, a gente tem que ter muito claro que essas baixas são uma coisa pontual, entendeu? Mas com certa durabilidade, porque a safra agora tende a ser regular e os estoques reguladores também, né? Sim, mas vai depender da demanda, né? Se tiver um aumento muito grande do consumo, esse etanol que está no subsolo dos postos, ele vai ter que ser reposto rapidamente. Aí esse etanol que está no reservatório da usina, ele vai começar a vir para os postos, entendeu? Então, existe também um equilíbrio entre produção e venda, né? Ela entra no reservatório, mas já vai para Paulínia, vamos falar assim em termos do estado de São Paulo, né? E existe uma tendência de um certo equilíbrio, mas a gente falar que isso veio para ficar, que vai ser duradouro, não dá para acreditar. Até porque dentro da produção de cana-de-açúcar e do processamento dela, há também uma outra disputa, né, nas usinas, que é o açúcar e o álcool. Elas ficam divididas e dependem muito do mercado mundial, inclusive, se elas vão optar mais por açúcar, mais por álcool. E isso aí mexe no preço lá na bomba pra gente, né, Sérgio? Exatamente, que essa já é uma preocupação para a safra do próximo ano, né, Décio? O setor sucroalcooleiro já está prevendo que deve haver uma falta de açúcar no mundo, né? Por consequência desses conflitos internacionais. Então existe uma tendência que as usinas vão direcionar a produção o açúcar. Com mais foco no açúcar, vai faltar etanol aqui, entendeu? Porque é da mesma cana, né? Que eles fazem tanto um quanto o outro, aí, o álcool e o açúcar. É mercado, não existe comprometimento e não dá nem pra gente criticar o empresário. Se ele é mais viável, entre o açúcar e o álcool, ele vai ganhar mais dinheiro. Para aquilo ele vai direcionar para aquilo. É mercado. Né? Mas essa diferença até então muito pequena entre álcool e gasolina levou todo mundo. Eu mesmo só rodei a gasolina nos últimos tempos e acho que muita gente. Então, porque compensava mais. Mas então, nesse caso aí, essa pequena diferença aí acaba que se torna um problema sério para o próprio setor todo, né? Porque o consumo de gasolina deve ter explodido nesse tempo. Sim, e lembrando ainda, né, que a própria composição da gasolina, ela vai 27% de álcool, né? Vamos lembrar que o álcool que vai na gasolina, tem gente que vai, inclusive vou dar uma dica aqui, foi dado por um grande jornalista especializado nesse meio automotivo, e engenheiro automotivo, inclusive. Ele está dizendo o seguinte, que tem gente que acha que tem aqui uns 10 litros de álcool no meu tanque aqui, eu vou botar o resto de gasolina agora, porque álcool e gasolina pode, o álcool misturado à gasolina é um álcool diferente, viu?
Porque o álcool que você abastece, ele tem uma mistura de água ali. Exatamente. Não vai achar que é a mesma coisa. Então, se você vai mudar de combustível, tenta consumir o máximo possível do que está lá no seu tanque para então colocar o outro. Porque achar que, não, tem álcool lá, o álcool já tem na gasolina, o meu carro é flex. Não é bem assim o negócio. O álcool que você abasteceu como álcool, etanol, tem água. Uma mistura de água. E o álcool que é aditivado, que é adicionado à gasolina, que tem mesmo, até 20 e poucos por cento, né, Sérgio? Acho que é 27%, se não me engano. Esse álcool é um outro álcool, não é esse álcool que tem água. Então você pode ter problemas depois aí, eletrônicos, aí tudo mais no carro, em função de que é uma coisa, parece ser a mesma coisa, mas não é. São álcools diferentes, alcoóis diferentes, né? O motor flex, ele já é concebido até para rodar nos dois, né? Mas um carro que é só gasolina, ele não pode ter um álcool de baixa qualidade que vai comprometer o rendimento desse motor. Sim, é o que ele diz lá. Muito bem. Vamos lá, então. Bom, na questão do álcool é isso. Bom, no momento, então, Sérgio, vale a pena, no momento, abastecer álcool? Depende dos estados, né, Darcy? O estado de São Paulo, por ser o maior produtor de etanol do Brasil, a gente tem uma situação privilegiada, né? Mas, assim, não é uma regra geral que vale para todo o país. Então, para você ter uma ideia, na última semana, o etanol caiu em 19 estados, mas em 9 ele subiu o preço, né? Porque aí você implica em custos adicionais de frete, né? Mas vamos dizer assim, para Matão aqui, para o estado de São Paulo, no momento hoje, é interessante o etanol, porque está com esse viés de queda aí. Para nós, para o preço que nós temos em São Paulo, no momento, atenção quem vai abastecer, no momento vale a pena o álcool, pelo preço atual só. Exato. E sempre lembrando daquela continha básica, né, que não é regra, depende muito da maneira que a pessoa dirige, do potencial de consumo desse veículo, mas a conta básica é o seguinte, para valer a pena o etanol, como o consumo dele é maior do que a gasolina, ele tem que estar no mínimo 30% mais barato que o litro da gasolina. Uhum. Muito bem. Minha gente, pesquisa recente mostrou que cada consumidor está gastando em média R$ 940,20 com itens básicos. Basiquinho, 940 conto. Aí vem a mesma, hoje estava vendo aqui a conclusão de uma recente pesquisa que 33 milhões, isso aqui tá bom, hein? Quem tem 900 conto aí para gastar com o basiquinho é porque tá bem. Porque existem 33 milhões passando fome nesse país. É o que está aqui no levantamento, que ninguém contestou, sinal de que ele é bem baseado, né? Significa dizer que 15% da população. Pois é. Esses gastos com itens básicos, né? Se a gente pegar eles e se lastrear no salário mínimo, né, Darcy? Significa que 77% do salário mínimo vai para gastos com item básico, né? Se a gente somar isso aí, o gás de cozinha que está em média R$113 o botijão, né? Isso significa que dá mais ou menos mais uns 10% aí. No 87% do salário vai para a pessoa comer e comprar gás, né? Alguma coisa está errada, né? Aí essa pessoa, ela tem energia elétrica, ela mora, aí... realmente é complicado. Esses 33 milhões de pessoas que você está falando, ela está na linha da extrema pobreza, né? Então ela almoça e não sabe se janta, né? É uma coisa trágica para um país tão rico, né? Com um potencial tão forte no agronegócio e na comida, né? Difícil acreditar, né? Difícil acreditar que a gente seja toda essa potência, mas que na prática ela ainda sustenta essas desigualdades tão grandes que, por favor, hein? Tem gente que acha que esse assunto de desigualdade social e econômica tem a ver com um partido. Não deveria ser assim, eu não acho. Tem gente que acha, esse cara falando sobre isso aí não deve ser petista, hein? Não sou petista. Nunca fui. É que eu acho que esse assunto tem que ser tratado por direita, esquerda, centro, extrema direita, extrema esquerda. Todo mundo tinha que ter na cartilha dos partidos, tinha que ter essa observância aí da... Não adianta você achar que tua vida tá boa se tem 33 milhões daí vizinho teu passando fome, velho. Isso não acrescenta nada pra ninguém, inclusive pra você. Então, não se trata de dizer, é pai do partido tal. Isso aqui é um assunto que deve estar na ordem do dia de todos os partidos, porque isso não pode continuar existindo.
É disso que nós estamos falando. Seja você de centro, esquerda, direita, é um assunto que bate a porta da gente lá. Ó, tem um pedaço de pão aí pra mim? É assim que é o negócio. Essa é a realidade, não é essa viajada que a turma dá de direita, esquerda, tá falando então, porque, pô, isso aí é doença, pô. Isso é doença, essas maluquices, ficar o dia inteiro só pensando nisso, pô. Vamos falar de realidade e dizer que os problemas que nós temos, eles têm que estar no âmbito, eles têm que estar na ordem do dia de todos os partidos, de todos os políticos, pô. Acabou. Idiotice, tudo dividido. O mundo está dividido. Não, o planeta não é dividido mais entre hemisfério norte e hemisfério sul. Não, agora é direita e esquerda. Não, pô. Pô, no meio tem gente, ser humano. E o ser humano depende aí da boa vontade da direita. Tem coisas boas na direita, tem muita gente que tem ideia boa, né? Em todos os setores da vida, pô. Né? E fica essa briguinha. O meu é santo, o outro é um capetinho. O outro lado pensa assim, o meu lado é santo, o outro é capetinho. Pô. Em ambos tem seres humanos, errantes e acertantes, como diria o Dorico Paraguaçu, tem um pouco de tudo pô, na vida. Não para de pensar desse jeito, porque senão fica difícil, né? O mundo já está complicado e tem gente que vai complicando mais ainda. E aí, o que nós temos? Nós temos 33 milhões de pessoas batendo a porta do cara da direita, do cara da esquerda, do centro e de todo lado. E daí? O que nós vamos fazer com isso? Eu acho que é isso que nós temos que discutir nesse país, né? Porque ao mesmo tempo ele se revela muito poderoso para ter que sustentar uma situação tão lamentável quanto esta, pô. Né, Sérgio? Esse fenômeno do direcionamento dos R$ 940 com gastos básicos, ele é reflexo de uma coisa que a gente até exaustivamente até já falou aqui na Economia em Dia. O que acontece? O IPCA, que é a inflação oficial do país, ela mensura a alta de preços no custo de vida de famílias de 1 a 40 salários mínimos. Então, quando você apura um IPCA de 12,13%, nesse IPCA a cesta básica subiu 18%. Então, quanto mais na pirâmide de renda, quanto mais embaixo a pessoa tiver, né, quanto as classes de renda de menor renda, as classes de renda com poder aquisitivo menor, elas vão sofrer mais, porque assim, uma grande parte da receita dela vai para comer e morar, né? Então, subiu o preço do bilhete aéreo, tudo bem, ele entra no cálculo do IPCA, só que o pobre não anda de avião. Né? Subiu o plano de saúde, o pobre só tem SUS, né? Então ele acaba sendo mais penalizado mesmo, e é como você falou, isso independe de quem esteja no poder, né? A inflação sobe, sempre o mais pobre vai ser o mais penalizado, né? Que acaba refletindo nesses gastos com o item básico ter subido tanto, entendeu? Agora que eu lembrei que o nome do engenheiro e jornalista automotivo que falou sobre a questão do álcool lá, que um álcool não é igual ao outro álcool que mistura gasolina, só para completar, que na hora não me vinha a cabeça, é o Boris Feldman. Os caras que mais Boris Feldman é um dos caras que mais, além de ser engenheiro automotivo, né, de ter atuado em grandes indústrias automotivas brasileiras, ele depois fez jornalismo, hoje ele é um grande comentarista sobre isso, tal. Ele estava dizendo, não mistura uma coisa com outra aí não, porque são álcoóis diferentes aí. Mas, Sérgio, eu então penso isso, que a gente tem que pensar nessa nação aí mais igualitária. Você está falando da pobreza. A pobreza paga um alto preço, sempre foi. Mas a classe média também paga um preço caríssimo para viver. E para sustentar boa parte da economia brasileira. Porque, na realidade, a vida também, a economia de um país, Sérgio, não é só feita de cesta básica, de produtos da cesta básica. A economia gira com insumos de todo tipo, peças, informática, tem um monte de insumos que giram dinheiro na economia e que a classe média paga por eles caríssimo e impostos caríssimos. Todos os dias. Quer dizer, todo mundo paga essa conta, velho. O que acontece, Nadercio, é um discurso que já vem a gente volta a falar, vamos separar a política, porque já vem de muitos anos, que é uma reforma tributária que só está no gogó há quanto tempo, né? Então não se taxa grandes fortunas, é o que você falou, a classe média, o assalariado, ele não tem o jeitinho para fugir da tributação, né? Vem tributado na fonte, ele paga, acabou, né? Então existem muitos desequilíbrios, né? Então tem IPVA para o cara que tem o carrinho que ele usa para trabalhar, mas para a aeronave não tem, né? Então precisaria mesmo de se passar a régua, alguém ter coragem, né,
um legislativo e um executivo de encarar esse problema de frente, mas acabam se batendo nos grandes lobbies e a coisa patina, não sai do lugar e O quem poder paga joga a pesado, conta... né? E quem paga a conta é da classe média, de uma forma geral, da classe média para baixo. Os grandes poderosos se defendem, gente. Sempre. Pega o INSS, Sérgio. Os maiores devedores do INSS são grandes conglomerados, inclusive bancos dos mais poderosos, são os grandes devedores do INSS. Aí disseram, não, o problema é que não vai dar para pagar o salário do aposentado com o dinheiro que o INPS tem. Cara, e quando é que vão cobrar essa gente grande, que eles nunca cobram? Se você pegar a lista Forbes dos mais ricos do Brasil, estão os 3 sócios da Ambev. A Ambev é o segundo maior devedor de INSS no Brasil. Ambev. E depois a culpa. Vamos fazer uma reforma porque não vai ter dinheiro no INSS, porque para pagar o salário dos aposentados. O INSS é mal gerido. Ele tem milhares de imóveis no Brasil inteiro alugados a R$100. Administra mal o que tem. O problema do INSS, por falta de receita, não é, né, Décio? Ele não cobra de quem tem que pagar, por alguma razão que eu suspeito qual seja. Ele tem patrimônios gigantescos no Brasil inteiro que ele administra mal. E a culpa é que não tem dinheiro para pagar. Mas espera aí, você está recebendo direitinho? Nunca recebeu. Gente, tem muita coisa desigual e injusta nesse país. Essa é que é a grande verdade, viu? Os grandes devedores são conglomerados financeiros fortes, exatamente, com departamentos jurídicos muito eficientes, e a lei permite que a base da liminar eu entro com recurso e vai empurrando, passa 10 anos, 20 anos. Os melhores advogados, os melhores consultores, os caras mais inteligentes da matemática, da economia, não sei o quê. Os caras trabalham para essas corporações e eles vão dando, faz isso, faz aquilo, faz nada. Agora, o cara que tem a lojinha dele aí, o estabelecimento, classe média ou pobre, vai se basear no conselho de quem? Ou ele paga ou ele vai ter os bens penhorados. Exatamente, né? E por favor, hein, eu estou falando aqui de grandes riquezas, e eu sei que aqui em Matão, muitos poderão não estar gostando muito dessa conversa. Deixa eu só lembrar para você, você é rico. Mas estou falando rico, você é rico mesmo. Você é amigo do dono do Itaú, do dono do Santander, você é amigo do dono da Tesla. Estou falando de gente assim. É melhor eu explicar antes que alguém se aborreça comigo, porque tem gente que se acha e se joga no comentário que eu estou fazendo. Você não é rico, filho. Você é arrumadinho. A tua vida está arrumadinha, mas você não é rico que eu estou falando. São 360 pessoas desse país. Você é um deles. Eu estou falando das 360 maiores riquezas do Brasil. Você é um deles? Então não se joga no comentário, porque você não é rico, cara. Você tem a tua vida arrumadinha, mais ou menos ajeitada e tal, mas é só. Você é mais um que paga imposto pra caramba e tal. Você é a média, velhão. A menos que você seja um dos 360. Vai dar para comprar o violino Stradivarius lá, que vai à venda agora, isso, né? Por 20 milhões. Se você tem dinheiro para comprar um violino por 20 milhões, você é rico. Quando você visita o país, o presidente vai lá para falar com você, porque você é rico pra caramba, no que faz muito bem, é negócio, não interessa e tal. Interessa pro país, tal, é lógico, tem que correr atrás, ué. Mas não é do presidente que eu estou falando, estou falando do cara. Quer dizer, o cara movimentou, o cara chegou num país, foi recebido pelo presidente onde ele quis, no hotel dele. Ele não precisou ir lá no palácio, é disso que eu tô falando. O cara né? Ou como chama lá, o Tesla lá, o Musk lá. Você é um deles? Você é amigo do cara? Você vai em churrasco na casa dele? Se você foi, conta lá que carne que ele come. Ele come costela. Ele come carne de dianteiro. Me conta, amigo. Então, filho, não é de você que eu tô falando, você não é. Aqui em Matão, quantos são os ricos? Quantos são do conjunto de 360 pessoas consideradas bilionárias desse país? Quantos tem de Matão lá? É deles que eu estou falando. Porque o resto é remediado, é ajeitado. Uns mais ajeitados, outros mais ou menos, mas nem você também é. Você está no mesmo tacho, filho. Você é mais ou menos. É claro que você leva uma vidinha melhor, mas não é nada do que eu estou falando. Estou falando de quem tem mesmo, entendeu? Tem bala, muita bala. São os maiores devedores desse país. Eu lembrei do Piva aqui, viu, Serginho? O Piva tinha um posto de gasolina em Taquaritinga. O Piva era um grande amigo, gente, pô.
Ele falava assim pra mim, rapaz, e aí, Pivo, como é que tá as coisas? Tá difícil tocar o posto. Por quê, Pivo? Ah, esses caras mais ricos, aí eles vêm aqui, vai marcando, depois eu não consigo receber e tal. É mesmo, Pivo? Ele falou, agora o cara para com o chevette, aquele jeito dele, né, que ele ia falar. Aí, de repente, o cara para com o chevette aqui, põe 10 conto, mas ele me paga na hora. E assim é. Muito bem. Agora, Sérgio, pra gente encerrar, já se vão 6 meses do ano, né? E aí eu fico pensando, tá, o primeiro semestre já é meio complicado por natureza e mais os complicadores de guerra e tudo. O que dá para imaginar aí do segundo semestre desse ano? Dá para ter uma expectativa melhor? Fazer previsão em economia é uma coisa meio complicada, né, Décio? Mas eu vejo assim, a gente tem 2 cenários macros em termos mundiais e um interno, né? Em termos de mundo, o que pode sobrar para a economia nossa aqui? A Covid vir com uma nova onda muito forte de contaminação, né? E a gente correu o risco de ter um novo isolamento social. Isso seria um desastre para a economia não só brasileira, mas de todo mundo, né? E tem aí essa interrogação da guerra da Ucrânia, que já está com 100 dias e até onde ela vai, né? Isso pode gerar uma crise de alimentos, e a gente está diretamente ligado a isso, porque a gente é um grande produtor de grãos, então essa comida a gente vai direcionar lá para fora, vai ter uma reserva técnica para cá, até que ponto ela pode impactar a inflação nossa. E a inflação, de uma forma geral, principalmente com a União Europeia, que depende da gasolina russa, a inflação ela é um fenômeno que já está muito fácil a gente vislumbrar que está acontecendo em todo o mundo, né? E o que acontece? É o remédio amargo, a inflação sobe, os bancos centrais do mundo todo sobem taxa de juros, respinga aqui porque o investidor externo ele prefere ficar em mercados mais seguros do que investir no Brasil. Então, em termos mundiais, isso preocupa, e a gente tem mais um ingrediente que é a eleição presidencial, né, Décio? Existe uma preocupação de um afrouxamento aí com um poço de bondades que pode comprometer a política fiscal do país, né? Então o mercado vê isso como uma forma muito negativa, porque causa uma instabilidade, fala, eu vou investir na minha empresa, na minha indústria, o investidor externo fala assim, qual que é a segurança que eu tenho se a coisa vai bagunçar e vai explodir as contas públicas, né? Isso é um fator que pode... E toda eleição, assim, é marcado por isso, porque o sujeito tem que oferecer números melhores. Isso todos fazem, viu? Sim, faz parte do jogo. As contas públicas ficam defasadas, ficam ali meio maquiadas e tal, para resolver depois da eleição por quem quer que venha vencer. E aí é um negócio muito perigoso, porque aí quando for em janeiro, ganhe quem ganhar, vai haver um acerto de conta das contas. A conta vem. A conta vem. E aí quem vai pagar isso somos nós, de modo geral, viu? Então, é um ano complicado. Todo ano eleitoral é complicado por causa disso, né? Independente de quem esteja lá no poder, né? E outra característica que pode impactar também é mais próxima que a gente vai chegando da eleição, como vão estar essas pesquisas e como o mercado vai ver aí o favorito que vai estar na época. Tem tudo isso aí. Isso pode alterar diretamente, principalmente renda variável, né? O mercado de ações. Mas é que ele acaba se ajustando. Muita gente leva vantagem dando como justificativa isso, ganha-se muito, depois volta no mercado. Mas seriam, então, basicamente, esses 3 fatores aí, né? Covid, guerra da Ucrânia e eleição interna que pode impactar. O Boletim Focus, que é uma pesquisa que o Banco Central faz semanalmente, ele ouve aí grandes instituições financeiras, fundos de aposentadorias, né, fundos de pensão, grandes indústrias, grandes economistas, e eles vão corrigindo toda semana as perspectivas para o final do ano, né? O Boletim Focus, segunda-feira, ele prevê que a Selic fecha 2022 em 13,25, então tem espaço aí para mais uma alta, né, na taxa de juros. A inflação aposta-se que fecha 2022 em 8,89, sendo que a expectativa inicial em janeiro do governo era de 3,5, que a gente explodiu em muito. O PIB com crescimento de 1,20 e o dólar aposta-se que fecha o ano em 5,05. Né?
Mas lembrando, né, que qualquer tensão internacional, a linha é muito frágil da economia, né, Décio? É por isso que eles vão revendo semanalmente, mas hoje a fotografia seria isso. Vamos aguardar aí para ver como vai ser. Um grande abraço a você, muito obrigado. Bom dia, Serginho. Bom dia, tudo de bom para todos aí.